Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e interaja com o programa a partir de agora pelo 973350038, mais uma vez, 973350038, e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, mais uma edição do Gente que Fala em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, uma parceria já tradicional que acontece por aqui todas as sextas-feiras, e hoje o nosso convidado é o Tenente Coronel PM Fábio Paganotto Carvalho, comandante do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. Coronel Paganotto, seja bem-vindo ao Gente que Fala, tudo bem por aí? Bom dia, eu agradeço a possibilidade e o convite e estamos à disposição por aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa, e hoje a gente vai conhecer o trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária, mais especificamente o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, que está sob o seu comando desde o dia 20 de maio deste ano, o senhor que chefiava o Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário até assumir agora o comando do 1º Batalhão. Como é que surge essa mudança? Como é que surgiu o convite, na verdade, para integrar o 1º Batalhão na função de comandante? Então, na verdade, eu já aproveito até para fazer um agradecimento ao Coronel Lorival, que é o comandante do policiamento rodoviário, ao comando-geral da PM, nosso Coronel Alencar, porque era um sonho de carreira. Eu já estou completando 30 anos de polícia, e no início da minha carreira eu trabalhei como tenente durante 4 anos, comandando o tático ostensivo rodoviário desse batalhão. Então, por ter passado um período aqui e conhecer bem a unidade, eu acabei retornando ao policiamento rodoviário na minha promoção a major. Eu permaneci como major lá no comando do policiamento rodoviário, posteriormente vim para cá e assumi como subcomandante até o ano passado. Na minha promoção a tenente-coronel, eu fui para a chefia do Estado-Maior, e com a aposentadoria do comandante anterior, o comandante do policiamento rodoviário acabou demonstrando a confiança e depositou em mim a missão de assumir um batalhão que eu tanto prezo, tanto gosto, e agora estou feliz de terminar minha carreira na função de comandante num batalhão tradicional e que eu gosto tanto, como é o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. Então, o senhor sai da chefia do Estado-Maior do Comando do Policiamento Rodoviário, onde estava como major, passa a tenente-coronel e assume aí o comando do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, é isso? Isso. E o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária é considerado o berço da Polícia Rodoviária, onde tudo começou há 60, 70 anos, é isso? Isso, em 1948, a primeira unidade policial rodoviária do Estado começou aqui na Anchieta. A criação, né, o sistema Anchieta, que era a principal ligação de carga do Planalto Paulista para o litoral, demonstrava a necessidade de um policiamento específico para a fiscalização de toda essa movimentação de veículos e também para a prevenção criminal. Então, foi criado aqui em 48 a primeira tropa de policiamento rodoviário. Por isso que o 1º Batalhão é o batalhão mais antigo do policiamento rodoviário e um batalhão tradicional. O senhor já esteve neste batalhão? Sim, eu fui retorno. Fui tenente. Em 2005 eu cheguei aqui tenente e permaneci durante 4 anos. E depois, como major, retornei também. Sim, e as atribuições agora são diferentes em relação a essas passagens anteriores? Não, assim, como tenente, eu comandava o efetivo do policiamento rodoviário aqui, do TOR, que era o tático rodoviário. Eu tinha, basicamente, sob meu comando, 130 policiais. Agora eu tenho 900. O batalhão é um batalhão que ele faz divisa do Rio de Janeiro a Curitiba, todo o litoral do estado, e mais o sistema Anchieta Imigrantes,
a Ayrton Senna, Carvalho Pinto, a Campos do Jordão, Vale do Paraíba, Vale Ribeira, são 2.800 quilômetros de rodovia. Nós estamos com essa oportunidade de participação no programa, trazendo a notícia que há 2 semanas foi criado o 6º Batalhão de Polícia Rodoviária. Então, uma parte do meu batalhão, mais o Rodoanel, que atualmente pertence ao 4º Batalhão, são a nova área do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, que será inaugurada pelo governo do estado. Já foi publicado no Diário Oficial e nós estamos providenciando toda agora essa distribuição de efetivo. Então, a área do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária vai permanecer da seguinte forma, a partir de agora, o início do funcionamento do 6º Batalhão. Nós vamos ficar com o sistema Chieta Imigrantes, com todo o litoral da divisa de Curitiba até São Sebastião, e o 6º Batalhão Rodoviário. E um pedaço aqui também da Índio Tibiriçá, SP-31, aquela região de Ribeirão Pires, Santo André, fica conosco também. E o 6º Batalhão, a nova unidade, vai ficar com aquele trecho da rodovia Ayrton Senna, Carvalho Pinto, a rodovia Mogi Bertioga, Tamoios, vai ficar como o 6º Batalhão. Então, nós vamos reduzir de um efetivo de 900 para aproximadamente 600 policiais aqui no 1º Batalhão. Então, até para o bom entendimento aqui da nossa audiência, são 5 batalhões, ou eram 5 batalhões. O 1º Batalhão é que cede alguma coisa para a criação do 6º, e para efeito prático é logística, né? O 1º e o 4º, porque o Rodoanel hoje é do 4º Batalhão, ele também está sendo cedido ao 6º. Então, o 1º e o 4º estão cedendo uma área territorial para que o 6º administre. É uma questão logística, porque realmente uma área muito extensa, com um efetivo muito grande, necessita um ajuste em termos de gestão. E a criação do 6º Batalhão vai trazer esse benefício de ter uma sede e um comando próprio para uma área de menor tamanho, vamos dizer assim, né? Essa distribuição de área com uma gestão mais aproximada. O usuário das rodovias ele consegue fazer a distinção do que é o policiamento rodoviário e do que é a polícia militar naquele trabalho de controle da criminalidade, de combate à criminalidade. Ele consegue entender, as viaturas são diferentes, né? Então fica mais fácil para o usuário identificar cada um na sua função? Então, na verdade é assim, nós encontramos pessoas que acreditam que nós somos uma polícia diferente, mas não somos. Nós, policiais rodoviários estaduais, somos militares, policiais militares. Nós pertencemos à mesma polícia militar da viatura que atende o 190. Somos uma polícia só. Mas como nós temos essa característica principal nossa, que é fazer fiscalização de trânsito e fiscalização criminal, a nossa viatura ela tem uma identificação da cor amarela e cinza. E o nosso fardamento ele é mais claro do que o policiamento que atua na área urbana. Por que ele é mais claro? Porque ele precisa chamar mais atenção em razão do risco rodoviário. Os veículos trafegam em alta velocidade, numa velocidade que há risco da abordagem, da intervenção a pé na rodovia. Então, por esse motivo, o nosso uniforme sempre tem uma característica de ser mais claro. O que eu garanto para quem está nos acompanhando é que assim, a polícia é a mesma, os mesmos bancos de formação, a mesma carreira, a mesma instrução. A única diferença é que nós temos uma especialização toda voltada para a fiscalização de trânsito. A legislação é muito grande, muito complexa, tem toda a questão dos produtos perigosos, que não é fácil o atendimento desse tipo de ocorrência. Então, o policial rodoviário ele tem toda uma carga de especialização da legislação de trânsito e também todo o treinamento para o atendimento criminal, porque nós somos responsáveis, diferentemente de polícias de outros países, nosso policiamento rodoviário ele atua no âmbito da fiscalização de trânsito e da fiscalização criminal. Nós fazemos as duas atividades. Nós temos diariamente um excelente apoio das unidades territoriais.
como somos a mesma polícia, nós conversamos de forma muito tranquila e pacífica. Então, tudo que a gente pede para o policiamento territorial, nós somos atendidos. Então, as operações criminais sempre são operações conjuntas. E além da participação do policiamento territorial, nós temos um excelente relacionamento e apoio com as concessionárias. As concessionárias são grandes parceiras na execução da prevenção primária, na instalação de iluminação, instalação de telamento, instalação de câmeras de monitoramento. Então, toda uma estrutura de prevenção primária, nós contamos com um apoio muito bom das concessionárias. A partir disso que o senhor salientou agora, de que vocês têm a atribuição da fiscalização do trânsito, de trabalhar a ocorrência do trânsito e também trabalhar a ocorrência criminal, qual que é o desafio nesses dois, na junção desses dois trabalhos? Porque a Polícia Rodoviária começou em 1948, era uma outra realidade. As estradas aumentaram, a malha rodoviária aumentou, a quantidade de carros, os desafios nas estradas também aumentaram, a legislação mudou e vocês não estão só por conta da fiscalização ou do trabalho de fazer ocorrências, de acompanhar as ocorrências de trânsito, mas também tem esse acúmulo da ocorrência criminal, e a criminalidade também a gente vê que cresce a passos largos. Na verdade, assim, eu faço um comentário em algumas entrevistas que dou, porque eu sou instrutor na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu sou instrutor dos cadetes que serão os futuros comandantes. E eu faço uma pergunta em sala de aula para eles, eu falo para eles assim: qual morte mais te preocupa? A morte do acidente de trânsito ou a morte consequência do latrocínio? E quase que a grande maioria da sala de aula fala para mim assim: a do latrocínio, o cara foi assassinado. Eu falo: você está enganado, porque se você fosse a esposa, pai, mãe, filho, parente do morto, o sofrimento é o mesmo. A morte, ela é terrível, não importa o motivo. Então, quando a gente atua na fiscalização de trânsito na parte criminal, a morte, se é em acidente de trânsito ou se é em razão do crime, ela tem que ter o mesmo peso. E por esse motivo, nós temos todo um trabalho de planejamento e acompanhamento, tanto da acidentalidade quanto da parte criminal. Eu confesso que não é fácil dar conta dos dois assuntos, mas a gente tem que se virar e se desdobrar. Então, nós temos no policiamento rodoviário uma tropa específica para o combate criminal que chama Tático Ostensivo Rodoviário. São viaturas de maior porte, com 3 a 4 policiais no seu interior, com armamento de grande porte também, de grande potencial ofensivo, porque nós temos todo tipo de ocorrência na malha rodoviária. Nós temos roubo de carro forte, os comboios de marginais vindo de roubo de caixa eletrônico com explosivo e com armamento pesado do tipo .50. Nós temos as quadrilhas de roubo de carga, de tráfico de entorpecentes. A Polícia Rodoviária está se destacando no estado de São Paulo como a maior responsável pela apreensão de drogas do estado. Nós já batemos, no primeiro semestre de 2020, a marca de mais de 100 toneladas de drogas apreendidas. É o recorde que nunca houve uma apreensão como essa, e a Polícia Rodoviária que é a responsável por isso. E nessa preocupação de vocês em relação aos desafios do combate à criminalidade, nós estamos falando mais do crime organizado, desses que o senhor destacou, carro forte, roubo de carga, tráfico de drogas, tráfico de armas, aeroportos, né? Temos Guarulhos, temos Campinas, enfim, os acessos são pelas rodovias. Estamos falando deste tipo de criminalidade ou daquela criminalidade mais local, daquele motorista que precisou parar o carro, uma pane no veículo, um pneu furou e ele foi assaltado ali, junto com a família, por alguém ali da região? Então, isso que você tocou é um ponto interessante, porque são crimes de característica completamente diferente. Nós temos as grandes quadrilhas que são alvo de avaliação de inteligência, de acompanhamento, de uma ação mais ofensiva, e nós temos a criminalidade rotineira, que é aquela do usuário que para ao longo da rodovia nos acostamentos e acaba sendo vítima de criminosos das comunidades
que tem ao longo da malha rodoviária. E nós temos comunidades que concentram, comunidades carentes que concentram, às vezes, um número de criminosos ao longo da malha toda. Eu tenho na chegada do litoral grandes comunidades que dão bastante trabalho, do tipo do México 70, Vila Esperança, Vila dos Pescadores. Nós temos as comunidades aqui na região do ABC. Então, assim, não falta comunidades que têm índice de criminalidade. E, ao mesmo tempo, nós temos usuários que também são negligentes no cuidado nesse deslocamento. A rodovia, ela pode enganar, porque como é um local bastante organizado, normalmente a nossa malha rodoviária é muito bem cuidada, as concessionárias, o departamento de estrada de rodagem. Hoje você anda numa rodovia, você se sente bem. Ela está bem cuidada em termos de vegetação, em termos de sinalização, tudo. E isso vai fazendo com que você relaxe e ache que está num ambiente extremamente seguro. Só que quando você para o seu veículo num acostamento sem a necessidade emergencial, porque quando você tem uma pane, essa necessidade emergencial não tem o que ser feito, você é obrigado a parar. E nós temos a obrigação de monitorar e tentar o mais rápido possível chegar ao seu encontro para te proteger. Mas quando a gente tem um número excessivo de usuários parando ao longo dos acostamentos para fazer necessidades fisiológicas no local inadequado, para ficar utilizando do celular, que ele poderia parar num posto de serviço, numa base da polícia, num local seguro, mas ele utiliza do acostamento para fazer esse tipo de atividade. Parar veículo no acostamento para namorar é o que a gente vê às vezes aqui. Então, a gente vê uma série de condutas de risco, porque esse usuário, além de tudo, ele não olha nem para o lado para parar o carro, ele para com a família dele para falar no celular, exatamente ao lado da comunidade mais emblemática em termos de índice criminal que nós temos. E nós conhecemos os locais de maior incidência criminal e colocamos as viaturas. Esse seu desenho, coronel... Esse seu desenho, coronel, ele significa o quê? Ele representa o quê? Os usuários das pistas estão desavisados da criminalidade, não sabem que ali onde eles resolvem parar, o usuário onde resolve parar, ele não sabe que ali é um local de alta criminalidade, ou ele usa a pista e nem acredita em criminalidade ao longo do caminho, não presta atenção nisso, acha que está tudo bem, onde ele precisar parar vai estar tudo bem. Eu acho que é mais por aí. Não é uma conduta dolosa. Ele não tem intenção de correr risco. Ele não está atento para essa questão porque ele está num local que aparentemente é passagem. E não é. Nós temos muitas comunidades muito próximas à malha rodoviária e comunidades carentes onde tem pessoas que praticam crimes. Então, são condutas negligentes, basicamente de falta de atenção. Nós nos desdobramos com o efetivo que nós temos para estar sempre colocando viatura nesses locais de maior incidência. Mas o crime migra. E esses indivíduos, eles andam ao longo da viatura, inclusive, ao longo da rodovia. Da malha rodoviária, por dentro da área urbana, e fica difícil combater esse tipo de postura de risco de alguns usuários. É a mesma coisa daquele indivíduo que atravessa à noite uma rodovia de alta velocidade embaixo de uma passarela. Ele tem a passarela à disposição dele, mas ele opta por atravessar a rodovia a pé embaixo da passarela. E aí nós temos a fatalidade. Terrível para a família, terrível para o Estado, terrível para todo mundo. Mas é uma conduta de risco adotada pelo usuário. Então, isso tudo também compromete toda a nossa estrutura de policiamento, correndo atrás de locais onde as pessoas... E toda a rodovia tem uma estrutura de segurança. Tem postos de abastecimento, postos de atendimento ao usuário, postos policiais, mas os condutores preferem parar ao lado de uma comunidade carente do que parar o carro num posto de abastecimento para ser atendido com segurança. E isso ajuda a aumentar o índice criminal, né? Você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Nos acompanha também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Aí pelo YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões.
Interaja com a gente, é o 973350038, 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, né, pessoal? E como todo mundo sabe, sempre a edição do Gente que Fala, nesse dia, é em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo com o nosso convidado, o Tenente Coronel PM Fábio Paganotto Carvalho, o Coronel Paganotto, que é o comandante do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária aqui da PM de São Paulo. Coronel Paganotto, dentro da sua área de atuação aí, do 1º Batalhão, o que a gente pode deixar de orientação para os usuários das rodovias? Quais são os locais de alta criminalidade que a gente deve prestar atenção para não parar à toa e, se precisar parar, como agir nessas situações? Então, na verdade, assim, essa análise ela é visual, porque nós temos diversos locais ao longo de uma malha tão extensa, aonde, se você tiver a cautela de olhar para o lado, você consegue perceber a comunidade muito próxima. Então, eu não tenho como te indicar exatamente quais comunidades, porque eu tenho São Paulo, São Bernardo, Santo André, Diadema, lá embaixo São Vicente, Praia Grande, Cubatão, sabe, é uma malha muito extensa, com comunidades ao longo dela toda. O que eu deixo como orientação para quem está nos acompanhando é assim: olhe para o lado onde vai parar. Isso quando for emergência. E se não for emergência, que aí necessidades fisiológicas, celular, namorar, isso não é emergência. Isso dá para chegar até um posto de abastecimento, isso dá para parar num posto policial, num SAL. Então, opte por usar a estrutura de segurança que está montada para você, usuário. Não exatamente o contrário, parar num local ermo, ao lado de um local inseguro, que você sabe que você está se colocando em situação de risco. E nós, do policiamento rodoviário, o que nós nos comprometemos? A continuar nessa luta diária com o apoio do policiamento territorial e das concessionárias, de o tempo todo estar monitorando e tentando chegar e estacionar e policiar esses locais que a gente já sabe que de vez em quando tem um pessoal que gosta de sair para pegar o usuário. Então, a gente faz o nosso papel. Eu tenho muitas prisões ao longo do ano feitas pelo batalhão. A gente prende, mas não dá conta. Não dá conta, porque ao mesmo tempo que a gente faz o nosso trabalho, tem muito usuário se colocando em condição de risco por vontade própria. E aí é complicado, né? É enxugar gelo, não é, coronel? O senhor tem números aí? Não. Então, para sobre, você... sobre a criminalidade, sobre a quantidade de ocorrências, a quantidade de prisões, tipo de crime? Então, o que mais nos preocupa, foi até interessante, eu dei uma entrevista recentemente, eu não tenho alto índice de roubo de carga no sistema Anchieta Imigrantes. Para você ter uma ideia, no começo desse ano nós tivemos um registro de janeiro a julho de 6 roubos de carga. Ao longo de 6 meses, 6 roubos, isso é muito pouco. Eu não tenho índice de estupro, eu não tenho índice que chame atenção de furto e roubo de veículos, é muito pouco também, uma média na área do batalhão inteiro, 2.800 quilômetros, eu tenho uma média de 8, 10 roubos de veículos por mês em 2.800 quilômetros. O que nos incomoda aqui? O que nos incomoda aqui é principalmente o roubo do usuário, esse que para no acostamento. Esse eu já tenho um número maior. Eu chego a ter uma média de 10 roubos em algumas companhias aqui. Eu tenho 5 companhias no batalhão. Então, aí já começa a chamar atenção. E o grande problema nosso é que é o seguinte, na rodovia, qualquer ocorrência, por menor que seja o número estatístico do formato, ele chama muito atenção, porque o usuário de rodovia ele não espera ser roubado. É um sistema que ele entende que ele está seguro. Então, ainda que seja um número pequeno de roubos a usuários, a gente dá uma importância muito grande para esse tipo de ocorrência. O movimento nas estradas, que são de atribuição aí do seu 1º batalhão,
Esse movimento já voltou ao normal a partir da flexibilização da economia nesse momento da pandemia? Esse é outro assunto muito bacana da gente conversar aqui, porque é o seguinte, o sistema Anchieta Imigrantes, ele é muito conhecido e importante em razão de ser o corredor de carga para o Porto de Santos, que é o porto principal do país, não é nem do estado, é o maior porto em termos de carga do país. E a pandemia, em razão do isolamento, ela não houve uma redução drástica no tráfego de veículos em razão das atividades comerciais, que são os caminhões, as carretas. Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma média de 12 mil veículos por dia no sistema Anchieta Imigrantes. E essa quantidade dos veículos comerciais, durante a pandemia, reduziu muito pouco, coisa de 10%, mas logo em julho ela já retomou e hoje nós estamos com um aumento de 5% nos veículos comerciais, aproximadamente uma coisa em torno disso. Então, nós estamos com mais veículos comerciais. O sistema Anchieta Imigrantes, de segunda a sexta, ele é basicamente alimentado pelas pessoas que trabalham aqui na região do ABC. Então, as pessoas que estão trabalhando ainda mantiveram o deslocamento, quem não está em home office. Então, veículos de passeio, a redução foi em torno de 20%. E agora já diminuiu para algo em torno de 13%. Então, não foi uma redução tão violenta assim no veículo, no volume médio de veículos aqui no nosso sistema, pela característica de ser comercial. E, em contrapartida, a gente achou que nós íamos ter uma redução muito grande de acidentes. Nós até tivemos uma redução de acidentes, mas nós tivemos um aumento muito grande no número de autuações realizadas. Nós estamos com quase 9% a mais de autuações de velocidade. Ou seja, diminuiu a quantidade de veículos na malha rodoviária, ainda que pouco, 20%, abre o espaço entre os veículos, e aí o usuário, o que ele faz? Ele acelera mais. Ele não cumpre o que a legislação determina e resolve acelerar mais ainda. Aumenta o nosso número de veículos sendo captados pelos radares por velocidade, e aumenta, em tese, a acidentalidade. Como nós tivemos um aumento no efetivo de fiscalização, porque, diferente de várias outras carreiras e profissões, os policiais militares que estavam em curso foram direcionados de volta para o serviço operacional e não houve redução de efetivo, houve um aumento na operacionalidade. Todos que estavam em curso estão de volta na pista porque os cursos estão suspensos na forma presencial e estão por vídeo. Então, houve um aumento... Isso aumentou a fiscalização. Então, houve um aumento na velocidade dos veículos, em tese, um aumento na acidentalidade e também um aumento, quando da acidentalidade, da gravidade desse acidente. Mas por conta do excesso de velocidade. Qual que é a parte boa que nós estamos comemorando? Não foi esse o resultado. Nós conseguimos, colocando o policiamento nos pontos críticos que a gente identifica, que é o que a gente chama de hotspot, que é onde tem um acidente grave, nós aumentamos a fiscalização e nós reduzimos a acidentalidade grave. Tanto que o policiamento rodoviário está comemorando o número de 115 mortes a menos que o mesmo período de janeiro a junho de 2019. Então, ainda que o condutor esteja demonstrando mais irresponsabilidade, aumentando a velocidade, e isso nós estamos vendo no aumento da captação das imagens dos radares, nós conseguimos, colocando o policiamento nos pontos de maior incidência de acidente, reduzir a acidentalidade grave, ou seja, nós tivemos 115 vidas poupadas se comparado ao número do ano passado. Menos gente morreu nesse começo de ano. Sim. Voltando para aquela questão da criminalidade que nós conversávamos anteriormente, Coronel Paganuto, essa característica do sistema Anchieta Imigrantes de tornar a capital e a Baixada Santista tão próximas, por conta da evolução do próprio sistema, faz com que a gente veja todo esse caminho praticamente como uma avenida que liga São Paulo ao litoral, e não
como uma estrada. Está aí, nesse aspecto, o fato das pessoas encararem o caminho como uma situação de tranquilidade, não prestar atenção de que ali pode ser um local de criminalidade e que, se for necessário parar, é preciso prestar atenção. Eu concordo com você. É a rotina, né? Nós temos um ditado para o policial militar que é assim: cuidado com a rotina. A rotina faz com que você diminua a sua segurança. E como você falou, toda essa massa de pessoas que transitam aqui no sistema Anchieta Imigrantes, porque residem e trabalham aqui nas cidades do ABCD, eles ocupam essas rodovias todos os dias. E isso vai virando uma rotina, ele se acostuma com isso e comete essas condutas de risco. Então, eu concordo com você, é exatamente isso. São rodovias que são usadas diariamente, a pessoa se acostuma com o ambiente e abaixa a cautela, né? Baixa a guarda, né? Baixa a guarda. Inclusive pelo próprio, por exemplo, a pista nova da Imigrantes, a própria engenharia construtiva dela, não no trecho de Planalto, mas no trecho de descida de serra, que, enfim, é uma sequência de túneis, então torna aquilo uma descida e vão embora, praticamente não se observa, na verdade, a viagem acontecer, né? Isso. É assim, eu preciso frisar aqui que eu não estou terceirizando a responsabilidade do crime ao usuário, ele é a vítima. Ele é o quem sofre com isso. Então, eu não posso terceirizar para ele essa responsabilidade. Nós temos a noção 100% da obrigação do Estado e da polícia de prevenir o crime. Sim, é que nós estamos chamando a atenção aqui para a necessidade do usuário, prestar atenção, não baixar a guarda, porque todo cuidado é pouco. Na verdade é isso. Nós temos que contar com o apoio da comunidade para que dê tudo certo, entendeu? Na verdade, é uma ajuda que a polícia precisa ter, que os usuários não fiquem ao longo de toda essa malha agindo de forma imprudente, tanto na forma como conduz o seu veículo, como na forma como para em qualquer local para fazer qualquer coisa que não havia necessidade. É esse o recado só, não é uma transferência de responsabilidade. Uma ocorrência na estrada que o usuário venha a observar, por exemplo, uma ocorrência de trânsito, um acidente, um atropelamento, ele deve comunicar à polícia rodoviária, ele deve comunicar à concessionária. E uma ocorrência de crime, ele pode comunicar à concessionária, que fará o contato imediatamente com a polícia, uma vez que vocês estão juntos na sede. Vamos tratar aqui de Polícia Militar e Ecovias. Então, foi bom você tocar nesses canais de atendimento. Nós temos, em toda a região, nós temos uma concessionária onde tem um centro de comando e controle, onde tem todas as câmeras de monitoramento, tem uma série de serviços aglutinados, inclusive policiais rodoviários que estão dentro daquela sala de monitoramento. Então, qualquer ligação que venha por Twitter, Facebook, qualquer canal telefônico que tem nas placas ao longo das rodovias, o policial vai estar ao lado e ali ele já vai despachar para a viatura. Agora, o número mais recomendado para qualquer divulgação de fato que chame a atenção, tanto acidente ou criminoso ou até mesmo suspeito, é o 190. Porque o 190 ele direciona para a nossa rede de despacho também a ocorrência. Então, aquele condutor que ele não consegue se lembrar o telefone da concessionária ou da polícia rodoviária, 190 ele está falando com a gente da mesma forma. O número da concessionária já é uma coisa mais complicada, né? Porque é sempre um 0800, alguma coisa longa, né? Eu tenho por hábito no meu celular ter os telefones de todas as concessionárias das rodovias por onde eu passo. Eu tenho certeza que muita gente não faz isso. Então, nesse sentido, é importante que aconteceu alguma coisa, o número mais simples, mais fácil de lembrar é 190. Isso, esse aí com certeza vai acionar o policiamento rodoviário, porque há um link entre as redes de comunicação. Isso não tem nenhum óbice, nenhum problema.
Como é que está a situação dos seus policiais nas estradas em relação à prevenção ao coronavírus? Então, toda a Polícia Militar, ela se adequou ao nosso procedimento operacional padrão para a questão da pandemia. Então, existem uma série de orientações do tipo uso de máscara. Inclusive, hoje eu estou concedendo a entrevista aqui sem a máscara, porque a máscara está aqui ao lado, porque eu estou sozinho na sala. Hoje em dia, o policial anda com a máscara o tempo todo. Por quê? Porque existe toda a alteração que foi feita no nosso procedimento operacional padrão, onde o policial tem recomendação em relação ao uso do álcool em gel, toda viatura tem o seu frasco de álcool em gel, toda viatura foi orientada em relação ao uso de luvas, se tiver a necessidade do contato. Os policiais estão sendo acompanhados. Nós temos alguns casos de policiais que foram infectados. A nossa grande maioria assintomática, ou que os sintomas foram tratados e acabou o policial retornando para o serviço. Então, eu te digo assim, em termos de operacionalidade, o meu batalhão não tem sofrido por afastamento em relação à pandemia. São afastamentos num número que dá para manter a operacionalidade de forma tranquila. E os policiais estão se cuidando durante o atendimento de ocorrência. Estamos conversando hoje com o Tenente-Coronel PM Fábio Paganotto Carvalho, é o comandante do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, que está nessa função desde o dia 20 de maio deste ano, dentro dessa edição do programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Coronel, eu sempre faço essa pergunta aqui, mas geralmente ela acaba sendo voltada para o trabalho dos policiais militares que atuam exclusivamente no combate à criminalidade. Vocês têm atribuição, digamos, dobrada, né? Tem a questão do trânsito e a questão do trabalho de combate à criminalidade, que a gente já conversou até aqui. Como é que funciona no comandamento a preleção para esses policiais, os seus policiais? O que é dito para eles no momento do início da jornada, quando todos se preparam para ir a campo e assumindo a sua missão de policial militar dentro dessa função de trabalho de trânsito? Então, primeiro assim, qual foi a primeira mudança? Nós tivemos que nos adequar para a preleção ser com distanciamento, utilização de máscara, todo o controle em relação à pandemia para qualquer tipo de preleção. Segunda coisa, em relação à coisa prática, que é o que você havia me perguntado. Então, os sargentos e oficiais, quando dão instrução, eles têm assuntos específicos por modalidade, do tipo, tem coisas que tem que ser dito para uma equipe que vai fazer operação produto perigoso, outra que vai fazer operação radar, outra que vai atuar na área criminal, do tipo uma viatura de TOR. Então, as análises críticas que são feitas, porque nós temos um negócio chamado Programa de Policiamento Inteligente, onde esses oficiais, uma vez por mês, fazem toda a análise da acidentalidade e análise criminal, fazem um relatório, avaliam caso a caso, e ali ele monta vamos dizer assim, uma receita para combater o que está aparecendo ali de necessidade de intervenção. Então, quando ele vai para a preleção, ele faz uma preleção genérica, que é onde ele explica as principais orientações e determinações que estão vindo. Coronel? Instrução, e você tem aquela instrução específica, que é aquilo que a gente ia falar. Por exemplo, se começa a acontecer um roubo no quilômetro 27 da Anchieta, aconteceu um roubo, nessa próxima preleção, esse sargento vai conversar a respeito do roubo que aconteceu e a intensificação do policiamento ali. Então, essas discussões e essas orientações são passadas na preleção. Sim. Um assunto importante para essa época do ano, que a gente está no inverno, e é muito comum no sistema Anchieta Imigrantes, a questão da neblina, mas a gente está especificamente num inverno diferente, não é, Coronel? Tem tido muita ocorrência de neblina, aquelas operações comboio que a gente conhece,
tem ocorrido? Esse tipo de apoio tem acontecido nos últimos tempos? Ou esse inverno não tem precisado disso? Ô Mauro, eu gosto quando qualquer entrevistador fala comigo a respeito da Operação Neblina e ele se refere a alguma época do ano, porque o sistema Anchieta Imigrantes ele é algo a ser estudado. Porque a neblina acontece a qualquer momento. Não tem época de ano. Daqui 10 minutos pode fechar tudo. É exatamente isso. Para você ter uma ideia, a minha tese de doutorado foi a respeito aqui do sistema Anchieta Imigrantes e eu fui fazer um levantamento. Teve um ano que nós tivemos 186 ocorrências de neblina, não acidente, a neblina tomando conta do sistema. Então, assim, num ano de 365 dias, você ter 186 eventos de neblina no trecho de serra ali, então você faz ideia do que é aquele sistema climático ali na diferença entre Baixada e Planalto. Ali deu diferença de temperatura, baixa a camada e fecha a neblina. É que nós temos muitas vezes uma neblina que não reduz menos do que 100 metros de visibilidade e aí não há qualquer alteração no sistema. Mas a boa parte delas nós temos sim uma redução de visibilidade que chega ao ponto de startar a Operação Comboio. E eu gostei muito de você tocar nesse assunto porque esse acidente recente agora no Sul deixou muito claro para a população a importância da Operação Comboio no sistema. Porque a gente, ao longo dos anos, diversas vezes tem que ficar explicando para algumas comunidades e autoridades que nos perguntam a respeito do porquê da Operação Comboio. E a Operação Comboio é exatamente para evitar esse tipo de acidente como aconteceu no Sul. Nós temos momentos aqui no sistema onde a visibilidade cai abaixo de 100. Uma visibilidade abaixo de 100 para um veículo do tipo carreta a 80 por hora, não tem como não fazer Operação Comboio. O que acontece que aconteceu no Sul. Porque o usuário, quando ele se deparar com neblina, fumaça, qualquer evento que reduza a visibilidade dele, ele tem que ter algumas medidas instantâneas. Quais são elas? Primeira delas, e não acredita que o pessoal faça isso, porque não faz. Nós sabemos disso aqui. Redução de velocidade. Se você não está conseguindo ter visibilidade boa, por que você vai manter a sua velocidade? Você tem que reduzir. Então, a primeira coisa, reduz velocidade. Segunda coisa, você tem que utilizar as faixas de sinalização horizontal, tanto laterais quanto as centrais, para se manter na sua faixa. Então, você não deve ficar trocando de faixa durante baixa visibilidade. Reduza a velocidade e se mantenha na sua faixa. Outra coisa, você não pode acender o farol alto. Porque quando você acende o farol alto, ela vai refletir naquela camada de fumaça ou neblina e piora a visibilidade. Você tem que manter o seu farol baixo. Outro equívoco bastante frequente. Se você tiver iluminação de neblina no carro, ok, essa você pode atender porque ela é baixa na traseira e todo mundo entende. Mas muitos usuários, o que eles acionam na neblina? O pisca-alerta. O pisca-alerta é uma sinalização para veículo parado na via. Aquele indivíduo que está vindo em alta velocidade, porque ele não diminuiu a velocidade na baixa visibilidade, e ele vê um veículo com o pisca-alerta ligado, o que ele faz como reflexo? Ele pisa no freio, porque ele acha que o veículo está parado. Quando ele pisa no freio, ele gera todo um engavetamento, como aconteceu, eu não sei exatamente por esse motivo, mas como pode ter acontecido lá no Sul. Frenagem instantânea em baixa visibilidade é sinônimo de engavetamento. Então, o condutor tem que tomar todas essas cautelas. Ainda assim, tomou as cautelas, manteve baixa velocidade, se manteve na faixa de rolamento, não acendeu o farol alto, acendeu o farol de neblina e não ligou o pisca-alerta, se ele não se sentir seguro em razão da baixíssima visibilidade, ele deve procurar um posto seguro para parar o carro e aguardar melhorar. Não deve parar em acostamento, porque o acostamento, se o veículo não está em pane, o que acontece?
aquele veículo que vem em alta velocidade, não respeita a situação de baixa visibilidade, a hora que ele assustar com algum motivo e frear, ele joga o carro para o acostamento. E ali ele vai achar outro parado. Então, essas condutas não devem ser tomadas. Coronel, o senhor destacou a questão da neblina e bastante importante, didática essa sua preocupação, essa sua explicação, né? No sentido de que a neblina pode acontecer a qualquer momento e em qualquer período do ano. Agora, nós estamos também, eu falei a respeito do inverno, e o senhor destacou o acidente lá do Paraná, que teria sido causado, claro que está sendo investigado, por questão de queimadas. Temos uma pergunta aqui da Silvana de Barueri, Grande São Paulo. Na sua opinião, pergunta ela, poderia haver um controle mais rígido sobre quem joga cigarro aceso e causa incêndio às margens das rodovias? Porque aí sim, nesse momento de falta de estiagem, de falta de chuva, o cigarro ali vai ser a tragédia, né? A ponta do cigarro. Não, a participante ela tem razão. Assim, o incêndio ele é crime. Tem a previsão dele no Código Penal, inclusive. Agora nós temos, além do fenômeno climático, nós temos também incêndio espontâneo, mata seca. Então é assim, a questão da investigação e do combate ao incêndio que gera fumaça que vai para a rodovia, ela tem toda a razão. Mas eu não posso focar em quem joga o cigarro, eu como fiscalizador de trânsito. Eu tenho que focar a minha atitude em fazer com que aquele usuário que está na rodovia não gere o acidente de trânsito com a fatalidade tão agressiva como foi lá no Sul. Porque se eu focar toda a minha energia a impedir que alguém jogue um cigarro numa mata e deixar o indivíduo rodando a 120 km por hora numa baixa visibilidade, eu vou estar sendo omisso. O problema da ponta... Essas orientações para o usuário, elas são mais importantes do que em relação ao indivíduo que jogou o cigarro ali. O problema da ponta de cigarro acesa já não é muito uma questão de fiscalização, talvez, porque é difícil fazer o flagrante, mas é uma questão de conscientização, né? Educação, né? Esse aspecto comportamental do motorista, ou não do motorista, dos passageiros do veículo, que é o complicado de lidar. E foi interessante você falar sobre neblina, porque, assim, outra sensação falsa que a gente vê constantemente do usuário é assim, se você se envolve num acidente de trânsito, numa via tranquila, urbana, com baixo trânsito, você descer para ali querer trocar telefone, conversar quem vai pagar o prejuízo, se está bem, se não está bem, é uma coisa normal, natural, a gente entende. Agora, numa rodovia, onde a velocidade média é 100, 120, 90, vai, na faixa da esquerda, o indivíduo para o carro e desce para discutir quem vai pagar o dano. E aí a gente vê os acidentes com fatalidade desse tipo. Então, é assim, acidente em rodovia não existe desembarcar do veículo, se ele estiver rodando, e discutir nada em cima da faixa de rolamento. As pessoas têm que entender que é um local de risco. Coronel Fábio Paganotto, mais uma pergunta aqui da nossa audiência bastante elevada, muita gente nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, também no nosso canal no YouTube. E quem está no YouTube é o Rogério Fernandes. Ele quer saber o seguinte, Coronel, como é que está sendo o uso do bafômetro durante esse período aqui da pandemia? Então, é o seguinte, até para uma questão de saúde pública, a fiscalização com o etilômetro, ela está suspensa de forma ampla. Em que momentos nós estamos utilizando o etilômetro? Quando a gente constata o condutor fazendo alguma infração, conduzindo de forma inadequada ou cometendo alguma infração, ou quando há algum acidente. Então, se houver acidente, será submetido ao teste do etilômetro. Se cometer alguma condução inadequada na rodovia, será submetido ao etilômetro. Agora, aquela operação, como é a direção segura, onde a gente abordava fiscalizando, independente da forma como estava conduzindo ou não,
inclusive com a utilização do etilômetro passivo, essa em razão da troca para proteger tanto o policial quanto o usuário, essa está suspensa até a redução dos efeitos da pandemia. Agora a pergunta da Vilma Dias, que está com a gente no Facebook. Vilma, obrigado aqui pela pergunta, por participar com a gente, por essa interação. Ela quer saber o seguinte, Coronel Paganoto: é possível evitar assaltos a motoristas, principalmente nas regiões com passarelas de pedestres? Ela tem uma preocupação pertinente, porque ali, certamente, né, a bandidagem sabe da circulação das pessoas, né? E muitos assaltos também ocorrem em cima das passarelas. Bom, é assim, aqui no Sistema Anchieta Imigrantes, eu startei uma operação onde eu estou colocando alguns policiais durante alguns períodos do dia para fazer fiscalização exatamente em cima da passarela. Por quê? Nós temos um fenômeno aqui interessante, que é os condutores de motocicletas que abusam, mas abusam mesmo da velocidade dentro dos corredores. Nós tivemos uma fatalidade aqui recentemente aqui na Anchieta, de um casal atropelado por uma carreta. Por quê? Porque eles passam dentro do corredor entre dois veículos. Então, nós estamos fiscalizando velocidade de motocicletas nos corredores aqui no Sistema Anchieta Imigrantes. E aonde o policial está ficando? Em cima da passarela. Eu acredito que essa permanência dos policiais nessas passarelas por alguns períodos vai melhorar essa situação. Mas uma coisa que eu deixo como recado para essa ouvinte, essa participante aí, é o seguinte: qualquer índice de criminalidade em passarelas, reporte ao policiamento rodoviário, porque nós temos, às vezes, locais onde há ocorrência criminal, só que ninguém registra. E a falta do registro faz com que a gente não tenha conhecimento que naquele local está tendo a migração do crime para aquela passarela. Então, registre crimes mesmo em cima de passarela, que aí nós vamos direcionar o nosso policiamento do TOR, nosso policiamento criminal, para esses locais. Conte com a gente, faça esse registro que vai chegar até a gente, aí nós vamos direcionar. Agora, uma dúvida importante, Coronel Paganoto. É claro, todos sabem que os equipamentos obrigatórios têm que estar no veículo, se não estiver de acordo, vai haver multa, pode haver apreensão do veículo também. Por exemplo, o triângulo de segurança é um item obrigatório. Vamos falar um pouco do bom e velho extintor de incêndio, que não é mais obrigatório. Os carros novos já não vêm mais com esse item, até porque a legislação mudou, então não tem mais o extintor de incêndio. Mas os carros antigos têm. Pelo fato dos carros antigos terem, para esses carros, o extintor de incêndio é um item obrigatório, ele tem que estar lá, e ele tem que estar lá carregado para um funcionamento imediato. A polícia fiscaliza esse ponto, esse aspecto? Olha, Mauro, eu não tenho para passar para você aqui a produção de fiscalização para o item extintor de incêndio. Eu vou dizer para você o posicionamento meu como comandante de policiamento rodoviário. É assim, poucas vezes a gente se depara com veículos incendiando. Não é algo comum, entendeu? As poucas vezes que a gente se deparou, quem possuía esse equipamento conseguiu apoiar e resolver para que aquilo não tomasse uma proporção maior. Eu digo para você o seguinte: hoje nós fazemos parte do Observatório Nacional de Trânsito, onde nós temos focos de fiscalização. Qual é o nosso foco de fiscalização hoje? Moto, aparelho de cadeirinha e cinto de segurança, velocidade, ultrapassagem e alcoolemia. Então, hoje, o policiamento rodoviário ele tem focos de infrações, aquelas que realmente impactam na acidentalidade grave e na morte, na fatalidade. O policiamento rodoviário hoje está focado em evitar mortes no trânsito. Então, apesar da pergunta ser cabível, não está sendo alvo de preocupação dos comandantes do policiamento rodoviário o extintor de incêndio. E vou dizer uma coisa para você assim, com a concessão das rodovias, o sistema de atendimento hoje está muito rápido. Então, nós temos, ao longo da malha concedida,
todo um sistema de atendimento, inclusive de incêndios, muito rápido. Então, eu acho que o extintor, o governo federal, a portaria que desobrigou a necessidade do extintor, deve ter havido algum estudo que motivou essa desobrigação. Mas eu garanto para você assim, o foco da Polícia Rodoviária são coisas mais contundentes para a fatalidade. Não, eu fiz essa pergunta porque sempre há dúvidas por conta da própria evolução dos automóveis, dos veículos, né? Por exemplo, da legislação, né? E da legislação. E o cinto de segurança de 3 pontos, que há muito tempo é colocado no carro o cinto de 3 pontos, ele já mudou há bastante tempo, mas tem carros antigos que têm um cinto de 2 pontos, né? Sim. Então, aí a gente fica nessa dúvida. Mas, peraí, eu preciso adaptar o carro para o cinto de 2 pontos? Teoricamente, não, né? Como fica aquela dúvida do extintor de incêndio. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Na verdade, assim, a portaria desobrigou todos os veículos, tanto o carro velho quanto o novo. Então, o carro velho que possui é facultativo, não é alvo de fiscalização, porque não é mais obrigatório, entendeu? Mas se eu tiver um carro com extintor, eu mantenho esse acessório, porque eu já deparei algumas vezes com pessoas auxiliando o usuário e acabou ajudando. Mas ele não é mais item obrigatório nem para os velhos, nem para os novos. Muito bem, Coronel Paganotto. O nosso tempo se esgotando, a sua mensagem final, o que é que fica aqui da nossa conversa para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador nas redes sociais? Então, eu deixo como mensagem final aquilo que eu já falei no início. É assim, para nós do policiamento rodoviário, para a Polícia Militar como um todo, a vida é o grande tesouro da raça humana, né? Então, assim, nós estamos lutando 24 horas por dia para evitar perdas de vidas, não importa se seja em acidente ou se seja em crime. O que nós fazemos aqui é estudar, analisar e distribuir o efetivo policial para evitar qualquer tipo de ocorrência que possa gerar sofrimento para a nossa população. Nós pedimos sempre, por meio das orientações, a gente pode parecer um pouco incisivo, mas a orientação é para que haja também um apoio da população para que o nosso serviço seja feito de uma forma exitosa. Eu quero agradecer demais a oportunidade de participar do programa. Toda forma que a gente tenha de poder estar conversando com a população, ela é valiosa. E o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, eu acredito que toda a Polícia Militar age assim, está sempre de porta aberta para quem quer que seja. Qualquer participante que queira vir no batalhão conversar com a gente, nós estamos à disposição e vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, Tenente Coronel PM Fábio Paganotto Carvalho, o Coronel Paganotto, que é o primeiro comandante o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Obrigado pela presença, por colaborar conosco, uma excelente prestação de serviço que nós realizamos hoje nessa edição do programa Gente que Fala, todas as sextas-feiras em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E partindo aqui para o encerramento desta edição, na mesa de som o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom final de semana para todo mundo. Devagar aí nas estradas, muita cautela, muito cuidado e até segunda-feira. Tchau, tchau.